Eu desejo ajudar as pessoas que precisam e desejam se conhecerem melhor, acessarem o seu verdadeiro eu, porque quando você consegue acessar o seu verdadeiro eu, você acaba ficando muito mais feliz por você ter se encontrado, porque isso aconteceu comigo. E quando eu tinha 9, 10 anos, acho que foi 10 anos e meio, eu me mudei de São Paulo para cá e aconteceu um fato que me marcou para que eu quisesse esse autoconhecimento. E eu me lembro da satisfação que eu senti quando eu comecei a descobrir quem eu era e o que eu vim fazer no mundo e como eu poderia me desenvolver mais e principalmente ajudar as pessoas a se desenvolver. Foi numa pescaria onde eu passei um susto porque eu não me conhecia e eu fui pescar com meu pai, meu tio, e quando chegou num determinado lugar, uma barragem, tinha de um lado um grande precipício e de outro lado a própria água. E na época eu não sabia nadar e eu fui atravessando com meu pai, estavam 7 ou 8 pessoas, atravessando aquele caminho e chegou um determinado momento em que eu congelei. Mas eu congelei de medo, de pavor. Eu lembro que tinha uma grade assim de um dos lados em que eu ia me segurando e eu fui me segurando, meus nervos se congelaram e eu fiquei tão preso ali que eu não consegui sair do caminho. E as pessoas que estavam à minha volta, meu pai e meus tios, não acharam que era uma brincadeira de moleque. E eu também estava apavorado porque eu não sabia o que eu estava vivendo. Eu não me conhecia suficientemente para saber nem que eu tinha acrofobia, que é o grande medo de altura. E eu tenho e convivo com esse medo até hoje. Só que hoje é muito mais fácil. Então esse foi o meu primeiro contato com alguma coisa que realmente me apavorou e que realmente mostrou para mim que eu precisava me conhecer melhor e entender o que foi aquilo que eu estava sentindo. E a partir desse insight eu comecei a ficar preocupado com isso e tentar entender o que aconteceu, em quem que eu me transformei naquele momento, o que é esse medo que tomou conta de mim, por que eu me congelei, e por que as pessoas ficaram rindo de mim, e por que eu me senti tão mal, e ficou aquela confusão na cabeça de criança. E aí, daquele momento em diante, eu me despertei para uma coisa: eu preciso entender esta máquina, quem sou eu, né? Para poder eu conviver melhor com as pessoas e principalmente comigo mesmo. Porque se eu soubesse que eu tinha aquele medo naquele momento que eu teria, eu não teria me exposto a estar ali. Tanto que na volta dessa pescaria, na ida eu custei passar, eles tiveram que colocar um lençol tampando um lado para eu não ver o precipício, para mim conseguir passar. E eu passei, demorou uns 40 minutos. O passeio ficou bem assim, murcho para mim, porque eu me sentia mal, né? Perdi a graça, não sabia o que tinha acontecido, assustado, e todo mundo ficou meio zoando, meio gozando, porque achou que era um pouco brincadeira, e depois meu pai viu que era sério, e conversou comigo, falou assim: filho, você tem que aprender a conviver com isso, você tem medo de altura, simplesmente. E aí eu comecei a me despertar para o que era isso, o que é esse autoconhecimento desse item poderia mudar na minha vida, e fui atrás disso, mas bem gradual. Aí vieram já nasceu então o desejo dentro de você, né? Já nasceu o desejo de me desenvolver. E logo depois que eu comecei esse desenvolvimento, que dura até hoje, fazendo cursos, lendo livros, estudando isso a vida inteira. Então eu me preparei a vida inteira para estar onde eu estou. Eu me preparei a vida inteira para estar à frente do manual de gente. Só que eu não sabia disso. Eu vim me desenvolvendo por egoísmo, para me desenvolver mesmo. A minha pessoa, queria se conhecer. E depois que eu evoluí algumas coisas, eu comecei a observar que eu poderia ajudar as outras pessoas a passar mais facilmente por alguns dos caminhos que eu tinha passado, entendeu?